Elon Musk está comprando votos em uma eleição e transmitindo os atos em suas redes sociais. Liberou geral, então. Não é a primeira vez que ele faz isso e até agora ninguém fez nada para parar. Isso é um absurdo. A gente vai falar sobre isso agora no plantão do Meteoro. Liberou isso mesmo? Agora pode fazer isso? Deixa eu chamar a Sofia Labanca na tela para explicar pra gente, ó. Antes da Sofia começar, o arroba da Sofi tá ali, ó, arroba lente vermelha para você seguir a Sofi. E o meu arroba aqui, ó, lu.junior para você me seguir lá no Instagram se você quiser. Sofia, não é novidade porque ele fez isso na eleição presidencial também. Mas, É, assim, é um absurdo, né? sim, sim. Ele fez isso nas eleições presidenciais e, inclusive, eu trouxe o vídeo dele fazendo isso aqui nas eleições presidenciais para a gente mostrar. Mas antes disso, vamos falar da notícia mais recente, né? Tá rolando lá nos Estados Unidos a eleição para um membro da Suprema Corte Estadual do estado de Wisconsin. Pera, eleição para membro da Suprema Corte? Sim, nos Estados Unidos existe essa coisa meio maluca aí, que no judiciário as pessoas também são eleitas. Juiz, procurador, essas coisas são eleitos nos Estados Unidos. E tá rolando a eleição aí para a Suprema Corte do estado do Wisconsin. E o Elon Musk pegou um dos candidatos, o Brad Schimmel, como aí seu para apoiar, né? Então ele está apoiando esse Brad Schimmel, que é o candidato, obviamente, é o candidato dos fascistas, né? Está sendo descrito como candidato conservador, mas nesse momento nos Estados Unidos a gente sabe o que isso significa. Estava rolando ontem, domingo, dia 30 de março, um evento de financiamento de campanha, porque sim, existe financiamento de campanha para eleição de juiz nos Estados Unidos, que é o America PAC, né, que estava acontecendo, e o Elon Musk marcou presença nesse American PAC e acabou sorteando 2 eleitores e deu $1 milhão para cada um, com todo showzinho. Ele entra no palco vestindo um capacete em forma de queijo, X. A certa altura, ele tira o capacete e tal. No vídeo que a gente vai ver, ele não está com o capacete, mas você que está assistindo o corte, a capinha, você viu o Elon Musk com capacete de queijo. Mas aí é mesmo na hora de dar o prêmio lá de R$ 1 milhão para os 2 eleitores sorteados, é aquela coisa toda bem midiática, segurando um cheque gigante com o nome da pessoa sorteada e tudo mais, como a gente vai ver agora. The reason for the checks is that it's really just to get attention. O que ele está dizendo? Que a razão para ele estar dando esse cheque aí de $1 milhão é para conseguir atenção, é para chamar atenção. It's like we need to get attention, and nós precisamos chamar atenção. And it's somewhat inevitably, when I do these things, the sort of it causes the legacy media to like kind of lose their minds. E quando eu faço esse tipo de coisa, isso faz com que a mídia tradicional, a mídia hegemônica, perca a cabeça. And then they'll run it on every news channel. Daí eles vão falar sobre isso em todos os canais de notícias. And I'm like, I couldn't pay them it would cost like 10 times more, or E se eu fosse pagar eles para fazer essas propagandas, ia custar 10 vezes mais. To get the kind of coverage that we get. Para conseguir a cobertura que nós vamos conseguir. The reason, Então, e ele ainda é extremamente explícito com o que ele está fazendo, apesar de que eu acho que essa não é a única razão pela qual ele está fazendo o que está fazendo. Mas, pelo menos uma das coisas que ele está tentando conseguir com isso, ele é extremamente explícito, chamar a atenção da imprensa. E esse vídeo, aí só para deixar bem claro, esse vídeo que eu passei, o próprio Elon Musk compartilhou no Twitter dele. Então, aqui postaram esse vídeo, né? Esse Nick Sortor postou esse vídeo. E daí o Elon Musk retweetou com 2 emojis aqui, né? Dele dando risada e nota 100. Então, assim, ele realmente não tem vergonha nenhuma do que ele está fazendo. Muito pelo contrário.
Vale destacar aqui que, apesar disso ser considerado, sim, e é considerado ilegal nos Estados Unidos, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Vamos lá para o Poder 360, né? Vai contar essa notícia que a gente acabou de ver, né? Musk entrega cheque de $1 milhão a 2 eleitores em Wisconsin. Mas o ponto que eu queria destacar está mais para baixo, que é a hora que vai falar que não está mais para baixo aqui, ó. Musk ofertou os cheques apesar da contestação legal do chefe do Departamento da Justiça Estadual, o democrata Josh Cole, que argumentou que a ação violava a lei estadual. Daí tem aspas desse Cole, que é: a legislação de Wisconsin proíbe oferecer qualquer coisa de valor para induzir alguém a votar. Apesar disso, a Suprema Corte Estadual, controlada por uma maioria liberal, recusou-se a tomar qualquer medida legal para impedir a ação. Todos os 4 juízes liberais endossaram Susan Crawford, a candidata apoiada pelos democratas. Então você vê que coisa maluca. Tem 4 liberais, que liberais são contra os republicanos. Em teoria, seriam contra os conservadores no cenário político dos estadunidenses. E os 4 liberais estão apoiando a outra candidata, a candidata que está indo contra o candidato do Musk. Mesmo assim, a Suprema Corte Estadual impediu que fosse tomada uma ação que proibisse o Elon Musk de pagar as pessoas no evento de apoio ao candidato conservador. Então, assim, botem na sua cabeça, gente, democrata, liberal nos Estados Unidos, tem um monte de democrata e liberal que nunca vai falar isso abertamente, mas que está do lado do Trump. Vamos deixar claro isso. Isso está ficando cada vez mais claro. Tem muita gente que é liberal, que está contra os conservadores, como Donald Trump, que é democrata, ou seja, está contra os republicanos contra o Trump, que estão pró-Trump, sim. Só não vão falar isso abertamente porque não querem perder voto. Nas ações mostram. Você ter uma corte que a maioria seria anti-Trump, que impede Elon Musk de ser processado por comprar votos para o adversário, não são tão anti-Trump assim. Pelo menos alguém ali não é, para conseguir formar maioria. Enfim, e como o Lúcio já falou no começo aqui do corte, o Musk já fez isso nas eleições presidenciais. Vamos lembrar. I have a surprise for you. Daí isso aqui foi durante a campanha do Donald Trump, ele dizendo: tem uma surpresa para vocês. Which is that we're going to be awarding $1 million to random. Que nós vamos estar dando $1 milhão to people who have signed the petition. Aleatoriamente para pessoas que assinaram a petição. No caso, era uma petição favorável às políticas do Donald Trump, não era ao Donald Trump, mas às políticas do Donald Trump, sabe? Aquela coisinha só para poder escapar. Every day. Todos os dias. From now until the election. Agora até as eleições. Isso foi lá em outubro de 2024, antes das eleições dos Estados Unidos. Então, e deu em alguma coisa? Não. Não deu em nada. Então, a gente está vendo aí que os Estados Unidos realmente legalizaram a compra de votos, pelo menos se for o Musk ou os apoiadores do Trump fazendo. Se os democratas, liberais resolverem fazer a mesma coisa, se vão deixar, aí já é outra história, mas pelo menos o Musk pode. O Musk pode. E daí eu queria só dizer, bem rapidinho, Lúcio, eu já te deixo falar. Só encerrar aqui o raciocínio. O Musk falou ali no começo uma coisa. Que tá fazendo isso para chamar atenção. Eu acredito que isso é em parte verdade, mas ele tá fazendo isso para comprar voto também. Só que ele não vai falar abertamente isso, porque daí ele estaria admitindo nacionalmente um crime. Mas eu acredito que ele pode estar, sim, fazendo isso também para chamar atenção, como ele falou. E daí é bem facinho a gente ver críticas começarem a aparecer do tipo: mas vocês estão dando
vocês estão dando palco, vocês estão fazendo exatamente o que ele quer que vocês façam. Gente, jornalismo tem que fazer isso. O jornalismo não pode ver alguém comprando votos e não falar disso. Porque se não tiver denúncia, nunca vai ser feito nada contra isso. O erro não está nos jornalistas que estão noticiando isso. O erro está nas instituições que não estão impedindo-o de fazer. Se os jornalistas pararem de falar isso, aí é que nunca vai ser feito nada mesmo. A gente, só para deixar claro, se a gente está fazendo a nossa parte, não é dar palco, a gente está fazendo a nossa parte, que é a denúncia como jornalistas. E agora essas são as instituições dos Estados Unidos que têm que fazer a parte delas. E para o pessoal que vai dizer, isso é Estados Unidos que tem a ver com o Brasil, tudo. Tudo. Se você não percebeu o que Trump, Musk tem a ver, o que controlando a política dos Estados Unidos tem a ver com o Brasil, meu amigo, tá mal. Pois é, concordo simplesmente com tudo que a Sophie trouxe. Esse modelo de democracia que a gente vê hoje é um modelo falho nessa questão, né? Mesmo aqui no Brasil a gente vê quando existe o financiamento de campanhas, né? O financiamento de candidatos, mesmo colocando apenas o CPF, não CNPJ, como era antigamente, agora só pode CPF de pessoas físicas, você vê gente com muito dinheiro, com pessoas que têm grandes corporações, grandes empresas, colocando dinheiro em candidatos aqui, muito dinheiro em candidatos. Né? A gente, por exemplo, pode lembrar aí do Sebastião Melo, que foi reeleito, né, em Porto Alegre, tinha muito investimento de gente com muito dinheiro por trás, né? Mesmo que seja um candidato que foi direta ou indiretamente responsável pela maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, no caso, né? Então, e mesmo assim foi reeleito em primeiro turno, acho que foi segundo turno, né? Foi reeleito em Porto Alegre, mas teve muito investimento de pessoa, de pessoa física, mas com muito dinheiro de corporações privadas, de CNPJ privado. Então, infelizmente, a gente vê isso acontecer direto. E, aproveitando que a gente está falando desse tema, vou compartilhar uma tela aqui com a gente, porque tem um vídeo especial que eu queria ver que a Sofia falasse um pouquinho sobre isso, que é o vídeo da TV Cringe sobre os podres do Elon Musk, porque não é de hoje, Sofia, que o Elon Musk não é flor que se cheire. Não mesmo, Lúcio, não mesmo. Esse vídeo aí eu acho que foi o maior vídeo que eu já fiz para Meteoro e TV Cringe, né? Vamos colocar aí os dois canais irmãos. E quando eu falo em maior, eu estou falando de 53 minutos de vídeo. É bastante praticamente coisa. Um documentário, na qual a gente vai contar toda a história do Elon Musk, desde a história das minas de esmeralda, que ele jura que não existem, mas eu mostro aí reportagens que foram tiradas do ar, na qual ele próprio confirma que existe e mostra que era muito pior do que as pessoas pensam, passando pela criação, pela chegada dele nos Estados Unidos, no Vale do Silício, até o que era o recente na época, que eram as brigas com Alexandre de Moraes e a justiça brasileira. Já teve muita coisa depois disso, que a gente continua cobrindo, mas olha, vou dizer para vocês que não é fácil você achar, mesmo aqui no YouTube, um conteúdo tão completo sobre o passado sombrio aí do Elon Musk. E já tem uma parte 2 também na TV Cringe, e quem sabe aí já tem pano para manga para parte 3 aí. Elon Musk não vai deixar a gente descansar tão cedo. É uma péssima ideia colocar bilionário para comandar países, gente. Ficamos por aqui.